Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a derrota do Milei na província de Buenos Aires, tá? Infelizmente é verdade, o Milei perdeu a eleição na província de Buenos Aires. Mas eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas. Primeira coisa, que não é uma derrota tão grande quanto o pessoal está vendendo por aí não, tá? E segunda coisa, o Milei entendeu o problema, percebeu que o ataque da oposição acusando a irmã dele de propina foi uma coisa que machucou, já prometeu alterar a estratégia dele e a gente imagina que a eleição no dia 26 de outubro, que é a eleição mais importante esse ano na Argentina, vai ser com outra história, tá? Na verdade, a derrota do Milei foi mais no sentido de que ele imaginava que iria ganhar a província de Buenos Aires com folga. Olha só, a província de Buenos Aires primeira coisa, a província de Buenos Aires é diferente da cidade de Buenos Aires. Tá? Tem a província de Buenos Aires lá na Argentina e tem a cidade autônoma de Buenos Aires, que é tipo o Distrito Federal aqui no Brasil, né? É mais ou menos como era no passado aqui no Brasil, o Rio de Janeiro e a capital do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um estado e a Guanabara era outro estado. A cidade do Rio de Janeiro ficava na Guanabara, não ficava no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a capital era Niterói. Enfim, né, tem essa confusão, mas de qualquer forma, o que foi a eleição foi para o estado de Buenos Aires, que não é a capital Buenos Aires. Na capital Buenos Aires ele ganhou, mas no estado ele perdeu, tá? E dia 26 de outubro é que são as eleições importantes, porque é a eleição para o Congresso. E olha só, ele perdeu, o pessoal da esquerda tá comemorando pra caramba, até aqui no Brasil, o pessoal aqui da CNN tá rindo, comemorando, olha só, publicaram, botaram o negócio aqui, olha o texto que eles botaram aqui, eu vou ler para vocês o texto depois. Eu acho que o pessoal aqui não se contém de porque perderam, só que perderam de 21 a 18. A verdade é essa. O Congresso ficou 21 a 18. É uma derrota? É uma derrota. O próprio Milei reconheceu uma derrota, por quê? Porque eles achavam que iriam ganhar em Buenos Aires, iam ganhar com folga, e acabaram perdendo por pouquinho, né? Então é muito menos que a expectativa que tinha, mas... Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Carmen Lúcia, Só pra Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante explicar esse negócio, porque para quem é aqui do Brasil não conhece e pode não entender direito, né? Então, olha só, esse aqui é o mapa da Argentina. Você tem a província de Buenos Aires, que é esse estado aqui, tá vendo? Esse estado grande todo aqui, ó. Esse aqui é a província de Buenos Aires. E você tem a capital federal, que é a cidade de Buenos Aires, a cidade autônoma de Buenos Aires, que é só esse negocinho aqui, é só a cidade mesmo. É como se fosse o Distrito Federal aqui no Brasil, né? É a capital do país, a capital ali. Então, Buenos Aires não fica na província de Buenos Aires, fica numa coisa autônoma, independente aqui, que é a cidade autônoma de Buenos Aires, né? E nesse momento esse ano está havendo na Argentina as eleições provinciais, né? O que a gente chama de estados no Brasil, eles chamam de províncias lá na Argentina, e então são as eleições estaduais, seria o equivalente aqui. Só que lá na Argentina, diferente do Brasil, não é tudo no mesmo dia, né? Cada estado faz a eleição num dia apropriado, então tá acontecendo essas eleições. Já teve a eleição na cidade autônoma de Buenos Aires, foi em maio deste ano, e o Milei ganhou, o partido dele ganhou na cidade de Buenos Aires, mas aí teve eleição no estado de Buenos Aires, vamos dizer assim, na província de Buenos Aires. E aqui o Milei achava que ia ganhar, tinha uma expectativa muito grande de ganhar com folga, e não ganhou. É lamentável isso, foi uma derrota, não tenha dúvida, mas ele foi derrotado principalmente, sabe por quê? Pela indiferença. O que fez a diferença foi o fato de que as pessoas não foram votar. Só 50% dos argentinos foram votar, das pessoas lá da província de Buenos Aires foram votar nessa eleição, e com isso acabaram dando margem para o pessoal da oposição. A oposição sempre está mais incomodada do que quem está com a situação, né? Quem está na situação, bem ou mal, as coisas estão funcionando, coisa e tal, já tá o meu candidato no coisa, então esse foi o problema, né? Bom, esse aqui é o resultado final, tá, da província de Buenos Aires. O Milei ganhou na quinta e nos sexto distritos, mas perdeu em todos os outros. Mas em todos os distritos foi bem parelha a coisa, tá? De forma que se você olhar o resultado final aqui, ó, foi 21 a 18. Tá vendo aqui o número de deputados? Os peronistas ganharam, infelizmente a Cristina Kirchner ganhou. O partido Força Pátria, Soberania, né? Ganhou com 21 deputados e 13 senadores, e o La Liberdade Avança ficou com 18 deputados e 8 senadores. O Somos Buenos Aires, que é do Macri, ficou com 2 deputados e 2 senadores, e a esquerda conseguiu 2 deputados também, a frente de esquerda conseguiu 2 deputados, mas nenhum senador, né? Então, ou seja, assim, foi uma derrota? Foi uma derrota, não tenho o que dizer, foi uma derrota. Mas uma derrota de 21 a 18. Então, assim, não é como se fosse uma derrota avassaladora que o pessoal tá vendendo, né? O pessoal aqui, a CNN, o cara teve um orgasmo aqui na CNN, né? O esquerdista da CNN teve um orgasmo, olha só. Peronistas vão à casa de Cristina Kirchner, olha que tá escrito aqui, ó. Banalizar e vandalizar o nunca mais, que representa o perigo mais negro e trágico da história argentina, não sai de graça. Rir da morte e da dor dos seus oponentes também não, mas apontar o dedo, estigmatizar pessoas com deficiência enquanto sua irmã recebe 3% de propina pelos medicamentos delas é letal. É melhor nem te contar como tá o resto. Isso aqui é uma
frase de alguém, de um argentino esquerdista, e o pessoal da CNN botou o que o cara escreveu aqui, né? O cara todo chateado com o Milei e coisa e tal. Mas entenda, esse pessoal da esquerda tá perdendo tudo pro Milei lá. Então ganharam essa coisa aqui, tão assim, polvorosa, meu Deus, ganhamos uma eleição, não acreditamos que era possível, não sei o que lá. Sendo que, olha só, a província de Buenos Aires sempre foi o canto mais peronista da Argentina. Seria o Nordeste aqui do Brasil, entendeu? Sabe aquele lugar que sempre vota errado mesmo? Então, é o caso da província de Buenos Aires. Só que dessa vez, a previsão era que o Milei iria ganhar. Realmente, essa confusão com a irmã dele foi uma sacanagem, eu falei sobre isso, né? O cara disse que tinha um áudio de não sei o que lá, dizendo que fulano deu propina pra Beltrano. Mas aí, que prova que você tem disso? Pô? Um áudio que alguém falou que outro recebeu de não sei quem. Isso prova o que no final das contas? Não prova nada, né? Mas enfim, o dano político aconteceu e o fato é que o Milei acabou perdendo força aqui em Buenos Aires e perdeu por pouco. Mas para quem esperava ganhar por muito, perder por pouco é uma derrota, né? O Milei reconheceu aqui, falou: tivemos uma derrota clara e temos que aceitar isso, temos que rever os rumos e melhorar e coisa e tal para evitar esse tipo de problema. Tá aqui o discurso dele lá depois dessa derrota, né? En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Ou seja, ele está dizendo foi um problema, perdemos e temos que. O primeiro passo para corrigirmos uma situação é reconhecer a derrota, reconhecer o problema, né? Então tivemos um problema e coisa e tal. Mas aí que tá, a esquerda tá comemorando pra caramba, inclusive aqui no Brasil, porque eles não gostam do Milei, né? Mas não foi uma derrota tão grande assim, não. Como eu falei, olha só, era o estado que é o mais peronista de todos. A derrota foi 21-18. Ficou 21 deputados da esquerda, dos peronistas, contra 18 do Milei. Então foi uma derrota, mas não foi uma derrota monstruosa lá, né? E além disso, é um estado americano. Então, talvez tenha sido até uma coisa positiva para o Milei corrigir o ritmo, o rumo dele, porque, de fato, as eleições que são importantes são as eleições agora de outubro, 26 de outubro, que é a eleição para o Congresso argentino. Essas sim fazem diferença, por quê? Porque no Congresso argentino é por onde passam as leis, é por onde passam os decretos, então o Milei precisa de apoio no Congresso. Ele hoje tem apoio do PRO, que é o partido do Macri, mas o partido dele mesmo não tem tantas cadeiras assim no Congresso. A expectativa é que tenha muitas cadeiras no Congresso. Então, o partido dele já melhorou. Olha só, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Esse aqui, então, foi o resultado nessa eleição, né? O grande problema, participação. Pouquíssimas pessoas foram votar. E aí acabou que o pessoal do peronista se organizou melhor para ir votar e coisa e tal, acabaram ganhando por isso, né? O pessoal da Liberdade Avança, havia uma empolgação muito grande de botar o partido do Milei na frente, coisa e tal, mas esse escândalo com a irmã dele, coisa e tal, por mais que fosse uma coisa falsa, que não tivesse lógica nenhuma, acabou afetando, o pessoal desistiu de votar, preferiu não ir votar. Bom, mas se você olhar aqui, ó, deixa eu pegar a eleição anterior, em 2023. Em 2023, Unidos pela Pátria estava com a mesma porcentagem. A Liberdade Avança estava com menos da metade do que teve hoje, né? Então, ou seja, o Juntos para o Câmbio, que é o partido do Macri, que é o PRO agora, estava com bem mais coisa. Então, assim, o que você viu acontecer aqui foi justamente o Liberdade Avança ganhar mais espaço. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. É verdade, foi uma derrota. O que o Milei fala é verdade. Não tenho o que dizer. Foi uma derrota, não tem como classificar de outra forma. Mas a verdade é que não foi uma mudança tão grande assim, não foi uma derrota tão grande assim. O grande problema foi a reversão de expectativa. Achava-se que o Milei iria ganhar ali na província de Buenos Aires, mas ele não ganhou, ele acabou ficando para trás, né? Então esse estado, outra coisa que é importante, essa província é governada pelo Axel Kicillof, que é peronista, é do partido da Cristina Kirchner, né? Então ele está se cacifando como sendo o principal opositor do Milei para as próximas eleições, né? Isso é realmente uma coisa preocupante, mas eu não acredito que ele tenha força justamente porque é a esquerda lá, né? É essa tragédia que acontece lá. Vai depender muito, a eleição que é realmente importante é a eleição de 26 de outubro. Não tem facilidade nessa história, né? Lá no partido do Milei, eles estão botando a culpa justamente no Martin Menem, que é filho ou neto do Menem, que foi presidente da Argentina, é parente do Menem, que foi presidente da Argentina, e parece que ele que tinha traçado a estratégia dele não deu certo, estão dizendo que ele foi o culpado por essa história. Não sei se vai ser exatamente isso, né? De qualquer forma, eles estão já avaliando o que seria aqui, né? Aqui, ó, há um consenso que as acusações de corrupção que envolveram os primos Menem, e o Martin e o Lully e a Karina Milei, tiveram um papel decisivo nas semanas prévias. Foi um escândalo que gerou problemas para eles, né? Isso é uma coisa complicada realmente. Foi o comentário que mais se ouviu entre os que se perguntaram por que não foram votar pela Liberdade Avança na região ali, né? Então é isso aí. O Milei sofreu uma derrota, é verdade, mas isso não quer dizer nada. É uma derrota muito menor do que a esquerda está comemorando por aí e vai ser superada. A eleição importante é no dia 26 de outubro. Vamos acompanhar essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.